Salve, salve, galera! Neste vídeo vamos falar sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil, tá? Na verdade a gente vai dividir um pouquinho porque é bastante longo, então para não ficar muito pesado, vou falar nesta primeira parte da bacia amazônica, tá? Então a gente vai mostrar para vocês as principais bacias hidrográficas do território brasileiro e mostrar um pouquinho para vocês aí algumas informações sobre a bacia amazônica, tá bom? Posteriormente vamos falar da bacia do Paraná e da bacia também do São Francisco. Eu vou dar um foco, vou focar nessas três principais bacias e aí a gente vai dividir em 2 ou 3 partes aí, dependendo aí do nosso tempo, tá? Então, vamos começar a fazer a análise do nosso mapa, analisar aí a riqueza que o nosso país tem nos rios, né? Lembrar que o Brasil não é um país aí muito rico em lagos, né? Lagos a gente já não tem, né? Nós vamos ter uma grande quantidade de lagos no Canadá, no norte da Europa, tá? No Canadá, no caso, na América do Norte, e no norte da Europa, ali pela Finlândia, um país aí riquíssimo, por exemplo, em lagos. O Brasil vai ter uma grande riqueza, sim, em água doce, poderíamos dizer assim, porém, a nossa riqueza está mais concentrada em rios e aquíferos, né? 2 grandes aquíferos, o aquífero Guarani e o Alter do Chão, né? Que em volume de água até maior que o aquífero Guarani, tá bom? Mas aqui a gente vai destacar principalmente as bacias hidrográficas, começando com ela, a bacia amazônica, tá bom? Vamos lá, dar início então? E não esqueçam, like se gostou, dislike se não gostou e coloque um comentário aí que possa nos ajudar, tá bom? Obrigado, galera. Vamos lá, vamos começar. Um abraço. Oi, galera, então... Bacia amazônica, vamos começar a nossa aula, né? Primeiro, mostrando as principais bacias do Brasil. É importante saber localizá-las, tá? E aí nós vamos falar da bacia amazônica inicialmente, posteriormente mais vídeos aí com a bacia do Paraná e a bacia do São Francisco. E as outras também aí, provavelmente Paraguai e Uruguai também, eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Então, prestando bem atenção na localização. É importantíssimo que vocês saibam localizar essas bacias hidrográficas, saber onde cada uma está localizada. Algumas questões elas podem vir aí exigindo que vocês saibam a localização dessas bacias. É o que sempre eu digo, pessoal, para a galera quando está estudando geografia física. É importante ter sim conhecimento do nosso território para saber explorá-lo sim de forma adequada, tá? Não é possível a gente utilizar tantos recursos que a gente tem no nosso país sem o conhecimento devido. Então a gente precisa ter o mínimo de conhecimento, tá? Para poder aí explorar nosso território de uma forma bastante adequada. Aqui, pessoal, então, bacia amazônica, essa daqui vai ser nosso primeiro aí foco de estudo, tá? Observe que é uma bacia gigante, tá? Cobre, né? Então nós temos aí o rio principal, os seus afluentes e subafluentes, né? O que formam a bacia amazônica, né? A bacia aí vai estar relacionada a esse conjunto de rios, né? Interligado a um rio principal, tá? E que vai drenar, né? Vai drenar uma determinada área, ok? Então aí nós temos o conceito de bacia hidrográfica. Então, um conjunto de rios ligados a um rio principal, né, um conjunto aí formado pelo rio principal, perdão, os seus afluentes e subafluentes, né, que vão estar de uma certa forma interligados aí, e drenando uma determinada área. Isso nós temos aí uma bacia hidrográfica. E a bacia amazônica nós sabemos, né, uma região de clima bastante úmido, uma região aí riquíssima em água, né, clima equatorial, então chuvas aí, índices pluviométricos altíssimos, né, entre 2.500 a mais de 3.000, em alguns casos 3.000 milímetros, tá? Algo aí fantástico, tá? Uma riqueza de água gigantesca, e nessa região também tem um aquífero, o aquífero Alter do Chão, tá? Que a gente vai falar em outras aulas lá na frente. Mas vamos aqui falar dessa bacia amazônica. Lembrar, pessoal, que é a bacia hidrográfica mais extensa do mundo, né?
Nós temos aí mais de 7 mil quilômetros quadrados, então a região é bastante intensa, né? 7 mil, não, 7 milhões, tá? de quilômetros quadrados, então a área assim gigantesca, tá? Uma coisa incrível, incrível, tá? E o que eu queria chamar a atenção de vocês é que para duas coisinhas em relação à bacia amazônica, para que eu vejo os alunos se confundirem bastante. Quando nós analisamos aí a questão do potencial energético, nós costumamos apontar para a bacia do Paraná, porque lá tem Itaipu, certo, né? Tem até uma conexão. Porém, que vocês saibam separar o que é potencial e o que é aproveitamento. Em questão de potencial, a bacia amazônica ela tem o maior potencial para se produzir energia. Estou falando da bacia amazônica, tá? Não estou falando do rio Amazonas sozinho. Tá? A bacia amazônica tem o maior potencial no nosso país, no Brasil, para se produzir energia. Um potencial gigantesco. Os afluentes do rio Amazonas têm um potencial gigante. Agora, o rio principal, o rio Amazonas, não. O rio principal ele tem um baixo potencial para se produzir energia porque ele atravessa uma área de planície, tá? A planície do rio Amazonas. Então não tem um grande declive, uma declividade acentuada que favoreça a instalação de usinas hidrelétricas, tá? A construção dessas usinas. Então é uma área que não é favorecida por isso, tá bom? Ele é excelente para fins de navegação. O rio Amazonas, que é o rio principal, ele vai ser excelente para fins de navegação. Tá bom? Agora, os afluentes, né? Os afluentes aqui da margem sul e da margem norte vão atravessar áreas de planaltos, tá? O que acaba favorecendo a produção de energia elétrica, a construção de hidrelétricas. Existem aí projetos de várias hidrelétricas que são bastante polêmicos nessa área do nosso país. Tá bom? Então, aqui tem a bacia amazônica, não estou falando do rio Amazonas em si somente, mas a bacia, todo esse conjunto de afluentes e subafluentes que estão ligados ao rio Amazonas, elas têm um maior potencial para gerar energia elétrica no nosso país. Um potencial absurdo, tá? Porém, o rio Amazonas não. O rio Amazonas é bom para navegação porque atravessa uma área de planície. Tá? Primeira coisa, eu queria chamar a atenção também, pessoal, para como essa região tem esse potencial, mas apesar de ter esse potencial, ele não é aproveitado. Por que esse potencial não é aproveitado? Aí é bom saber isso. Essa região ela fica distante dos principais centros urbanos do país. Primeira coisa. Então, apesar de ter esse potencial, a bacia amazônica ela não tem um grande aproveitamento. Por quê? Primeiro, distante dos principais centros urbanos. E essa distância vai fazer com que haja uma perda aí de energia durante a transmissão muito grande por estar distante. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente pode colocar também aí a questão ambiental. As hidrelétricas, as grandes hidrelétricas, as grandes centrais acabam contribuindo aí, elas têm um impacto muito grande. E aí nós vamos ter um impacto na questão da floresta, que vai acabar ficando aí submersa, tá? Nos grandes lagos que são construídos. Aí vão ter a questão da vegetação, dos animais, a biodiversidade, né, de uma certa forma será aí atacada, vamos dizer, e também a questão das populações, né, indígenas, ribeirinhas, né, que vivem nas proximidades desses rios.
Então são impactos que a gente pode falar aí que são impactos socioambientais, né? Que acaba provocando a construção de grandes centrais hidrelétricas. Tivemos aí várias polêmicas em relação à construção de Belo Monte, tá? Que foi bastante polêmica porque todos esses impactos estariam aí envolvidos nas questões socioambientais, tá bom? E é bastante polêmico, até porque há precedentes para isso, né? Balbina, que vocês estão vendo aí a descrição, né? Foi uma hidrelétrica construída na região e era prevista aí ter uma grande produção de energia, né? De muitos megawatts na época, né? Acho que mais de 5 mil megawatts na época, e está mostrando 7,5 gigawatts, né? Uma grande quantidade, e acabou produzindo aí, ela não consegue nem abastecer a cidade de Manaus, tá? Produzir energia para isso. Então foi um verdadeiro fiasco, tá? Então como a argumentação interessante é que há precedentes, né, de que uma construção que não deu certo na região e por erros acabou tendo um impacto muito grande. O lago de Balbina é gigante, é um lago maior que o lago de Itaipu e produz energia aí, muito pouca energia que não consegue nem abastecer, não é suficiente para abastecer a cidade de Manaus. Então a hidrelétrica de Balbina foi um verdadeiro fiasco, tá? Ali, eu acho que foi, se eu não me engano, não sou muito bom de data, ali por volta da década de 80, tá? Que foi construída a hidrelétrica de Balbina, tá? O governo federal, como eu falei, tem projetos na região, só que tem essa questão dos impactos socioambientais, e aí muitas questões aí polêmicas, né? Desde a era Lula já tinha aí do governo Lula, governo Dilma, os governos Temer, Bolsonaro, existe sim as pretensões de construção de hidrelétricas na região, mas é bastante complicado, tá? Esses dois fatores que eu citei acabam aí pesando contra na balança a construção de hidrelétricas na região da bacia amazônica, tá bom? Queria chamar a atenção aí para o interesse de empresas internacionais, principalmente as chinesas, empresas chinesas no setor energético, né? Os chineses têm investido bastante em empresas de distribuição de energia pelo mundo. O setor energético mundial tem sido comprado praticamente pelos chineses. Os chineses têm aí dominado esse setor e uma reportagem aí de 2017, né? Eu não sei se é preciso analisar se de fato se concretizou, mas tinha aí todo o interesse chinês em comprar agora não só a parte das distribuidoras, mas a área de geração de energia. Tá? Então eu queria chamar a atenção de vocês, porque muitas empresas no setor energético mundial têm sido compradas pelos chineses. Então o mundo pode ficar dependente deles nesse quesito, né, na área energética, tá? Eles têm feito muitos investimentos pelo mundo, tá bom? A bacia amazônica, ela também aí vai ter a parte das hidrovias, parte dos rios tem grandes potenciais para o transporte, né? E aí eu queria chamar a atenção para o transporte na hidrovia do Amazonas. Tem um porto aqui bastante importante, né? É uma região onde há transportes de mercadorias e transporte que eu coloquei de subsistência, né? Transporte aí da população no geral, a população vai utilizar bastante os rios na região, né? Serve aí muitas vezes para interligar comunidades na região, tá? E eu queria chamar a atenção para a hidrovia do Rio Madeira, tá? Aqui o Rio Madeira. Essa região aqui é uma região de avanço de produção de soja, tá? A soja tem avançado, né? A região da nova fronteira agrícola, né? Ou seja, quando vocês ouvirem falar em nova fronteira agropecuária, é a área de expansão da agricultura e da pecuária no território brasileiro. E essa é a região amazônica, por onde essa produção ela tem se ampliado, tá? E o Rio Madeira ele vai escoar parte dessa produção, tá?
parte daquilo que é produzido, da soja que é produzida aí nessa região aqui da nova fronteira agropecuária do Brasil. Soja que é produzida no Mato Grosso, produzida aqui em áreas de Rondônia, vão ser muitas vezes escoadas aí pelo Rio Madeira, tá bom? Pela hidrovia do Rio Madeira, ok? Então, pessoal, são essas as informações que eu tenho para passar para você sobre a bacia amazônica. Lembre-se dessa questão do potencial energético, né? Saber diferenciar quando eu me referi à bacia no geral e ao rio Amazonas, né? Observa bem aquilo que eu falei sobre a questão do porquê tem um grande potencial e por que esse potencial ele acaba não tendo aí um grande aproveitamento, tá bom? Muito obrigado. Se curtiu, por favor, coloca lá o seu like, se não, o dislike, e comente, por favor, aí onde nós podemos melhorar. Muito obrigado, um abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.